O vício em celular me deixou realmente perturbada e o que eu tenho feito ao longo dos dias para que eu consiga consumir menos e consumir com qualidade. Eu tenho observado esse hábito de uns tempos para cá, até porque eu estou tendo mais tempo ocioso na minha rotina e eu percebo que é automático. Eu já vou direto no celular, pego o celular e ali eu fico horas e perco horas. Nem sempre são assuntos ou coisas que eu realmente gostaria de assistir. E eu percebo que a gente perde um pouco da capacidade de. Um pouco não, né? A gente perde, vamos pôr aí, 80% da nossa capacidade de escolha nas redes sociais. E por mais que você segue as pessoas que você quer, muito conteúdo que aparece para você, que o algoritmo vai jogar, são coisas que não foi você que escolheu. Pode sim estar dentro das hashtags, das pesquisas que você faz, mas outro dia eu percebi isso porque começou a aparecer umas notícias que não tinha nada a ver com as coisas que eu consumia. E aí até eu me questionei, falei, de onde vem isso? Por que que esse tipo de assunto tá aparecendo para mim? Deixa eu dar uma olhada nas minhas buscas, nas hashtags que tem aqui, no que tá escrito. E eu me dei conta de que não apareceu só para mim, depois que eu conversei com outra pessoa que falou que também apareceu aquele conteúdo. E aí você fala, cara, eu tô sendo manipulada e não tô. E tô aqui, deixando o negócio acontecer, sem tomar uma atitude, sem pôr um limite. Então, é um vício, eu acredito que não é só eu que tô vivendo, que tô passando por isso. E eu tenho colocado outras atividades para substituir esse impulso de pegar o celular. Na verdade foi assim, ó, eu comecei a estabelecer momentos que eu ia usar o celular. Então eu ia parar tudo que eu estava fazendo e só mexer no celular, para eu não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então às vezes estava assistindo um filme mexendo no celular, tomando café mexendo no celular, né? No momento de me alimentando, uma pessoa estava conversando comigo, eu estava mexendo no celular. Então o objetivo era que eu saísse desse momento de fazer duas ou até três coisas ao mesmo tempo com o celular e começasse a ter um tempo só para usar o celular, realmente para entrar, ver o que eu queria ver e sair. Então, isso me ajudou e foi me dando até um sentimento de confiança, de que eu tenho controle sobre isso. Um outro ponto também que eu fiz foi assim, dar uma limpeza nas redes, né, nas pessoas que eu sigo, mas é uma coisa que não dá para você fazer a limpeza e parar. Você tem que estar sempre questionando sobre aquilo, se está fazendo sentido para você, para o que você quer consumir, para quem você quer ser, se aquilo agrega ou não em você. Eu confesso que a gente começa a ficar um pouco chata. Chata no sentido de que a gente fica mais exigente. Você começa a querer a não ver outros tipos de assunto que não traz nada de bom para você. Tem alguma coisa ali que eu assisto, gosto de dar risada, enfim, mas eu comecei a observar que a maioria do conteúdo que eu queria que chegasse em mim não estava chegando realmente. Tava vindo outras coisas, né? E eu falo de Instagram, mas também de TikTok. Tava vindo muita coisa que não faz sentido. E uma coisa vai na outra, né? Até porque
as redes sociais, você, além de ver a vida das pessoas, ela te leva ao consumismo. Isso é real. Como agora tem e-commerce em tudo quanto é rede social, você acaba vendo tudo que tem para comprar e se você não tiver o autocontrole, se você não tiver uma educação ali do seu impulso, você vai comprar a primeira coisa que você vê. Não vai nem se questionar se você precisa daquilo ou não. E inclusive isso já aconteceu muitas vezes comigo, de não pensar um segundo e já ir lá e fazer o pedido na internet. E parecia que aquilo era o auge da emoção. Parecia até que era a única emoção que eu poderia sentir, que era a felicidade de poder comprar uma coisa nova. Aí comecei a me questionar e falar, não sei se esse negócio não tá certo não, eu acho que eu preciso rever o que tá fazendo sentido, o que tá me deixando bem, o que me deixa realmente feliz e contente na minha vida, além de comprar. Lógico que quando a gente compra uma coisa que a gente sonhou, a gente quis muito, é uma conquista, é um desejo, isso é natural nosso. A gente não consegue separar do material, sendo que a gente é um ser material. Mas eu acho que a gente precisa começar a refletir quais os comportamentos por trás de tudo isso. Essa falta de autocontrole, quais foram as falhas da nossa educação, ali da nossa infância, ali da nossa adolescência, a capacidade da gente de lidar com o não, da intolerância. Então, assim, envolve uma variedade de comportamentos nossos que a gente precisa estar em constante avaliação. Então, um dos pontos também importantíssimo aqui é a questão da observação. Você estar se observando a todo momento. Realmente estar em um estado de vigília, né? Você tá ali observando o que você tá fazendo, como você tá respirando, como o teu corpo tá, como que tá o fluxo sanguíneo, como estão os seus batimentos. E essa observação é capaz de você mudar muita coisa. E não é uma coisa assim do dia para noite, é realmente assim como a gente ficou anos construindo um padrão de ser, uma forma de ser, seja ele ansioso, impulsivo, impaciente, você vai precisar ter a paciência de um pouco por dia e por meses e por anos mudar essa forma de ser. Quando a gente luta, né, com esses próprios vícios, que eu acredito que os vícios, eles são uma soma de hábitos maléficos que a gente tem ao longo da vida. E aí ele vira um vício para escancarar na nossa cara aquilo que a gente precisa realmente lidar, procurar ajuda, tratar, cuidar, né? Assim como uma doença, ela não acontece do nada, ela vai vindo e chega num ponto crítico e ela te mostra onde você precisa se cuidar, onde você precisa, né? E tem toda a fase de tratamento, que é onde você precisa ter paciência, e inclusive pessoas que têm paciência com o seu próprio tratamento, elas têm chance muito maior de se curar, né? Se a pessoa não tiver paciência com aquilo, ou o tratamento vai ser mais longo, ou às vezes a pessoa desenvolve ainda outras doenças. Então, ser constante, ser persistente, ter muita paciência, ele vai fazer com que a gente se mantenha firme por mais que a gente caia, né? Porque eu me coloco nesse lugar de que tem muita coisa na internet que eu gosto de ver, mas eu preciso ter um momento de reflexão, sabe? Não sair aí fazendo as coisas no automático,
sem me questionar, né? E buscar nessa ação de todos os dias algo que faça sentido para você. Por que que eu não quero mais ficar mexendo tanto no celular? Qual é o objetivo? Então, eu me questiono isso. Por quê? Porque eu quero viver menos ansiosa, eu quero estar mais concentrada em quem eu sou, eu quero parar de ficar me comparando com as pessoas, eu quero começar a estar mais presente, né? Não só ficar direto ali num looping automático. Eu quero aprender a pensar, que é uma coisa tão importante. Eu quero aprender a falar. E se eu ficar só consumindo, eu vou perdendo essa capacidade, porque eu não tô produzindo, eu tô só recebendo, né? Não estou entregando. Então, que você também tenha coragem de lutar contra algum vício seu, seja no celular ou alguma outra coisa que você vê que está muito forte, que você precisa de olhar para isso e ter paciência com você mesmo.